Olá, olá pessoal, seja todo mundo aí muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Infratech Podcast. Aqui a gente está em parceria com a BCR no Bienal, um evento fantástico aqui em Brasília. E hoje a gente vai estar falando aí um pouco sobre novas tecnologias para o atendimento ao usuário. E para a gente poder bater esse papo, estou com 3 feras aqui no assunto. Norberto Prata Vieira, gerente de tecnologia do Grupo EPR, com o Mauro. Mauro, vou tentar falar do seu sobrenome, Schwarkun. Perfeito. É isso, Mauro Schwarkun, executivo de Relações Institucionais da CW Firpo. E o Alessandro Reich, gerente de estruturação regulatória na NTT. Pessoal, bom dia, obrigado aí por estarem com a gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Show. Vamos lá, e Norberto, vou começar contigo, cara, que vocês estão aí o Grupo EPR tá voando aí em novos contratos, né, cara? Em 2, 3 anos já estão com 5 contratos de concessão. Eu vou começar contigo para que você traga um pouco aí do como que a EPR entende o que precisa ser feito para atendimento ao usuário e o que vocês já têm trazido aí, estão vislumbrando de novas tecnologias para melhorar essa relação aí com o cliente final, de fato, né? Ô, João, bom dia a todos aí. O grupo deu uma crescida aí, estamos com 5 concessões, né? 2 concessões federais e a tecnologia e a experiência com o usuário, né? Esse eu acho que é o mais importante aí para o grupo, com relação ao atendimento, né? Então, a excelência, como a gente pode estar interagindo com o usuário, a experiência da viagem do usuário, todos esses cenários a gente consegue estar trazendo para a tecnologia, né? Então, a EPR está deslumbrando vários outros cenários aí futuros, né? A gente tem algumas inovações sendo desenhadas, sendo criadas para a gente poder implantar. E eu acho que de agora, de cara, do que a gente tem já inicial, a gente pode falar bastante com relação ao DUF, né? Que é uma tecnologia que a gente trouxe aí para dentro, junto com a NTT, né? Que faz parte do nosso contrato de concessão, trazendo para o usuário frequente, né? Um desconto tarifário. Então, essa integração junto com o sistema de arrecadação em pistas automáticas conseguiu garantir aí uma melhor eficiência, o tempo de utilização, né, o tempo do caminho, o percurso fica menor utilizando a tecnologia da passagem automática, além de ter todos esses descontos, né, que é possível ter no dia a dia do usuário frequente, né? Tem usuários aí com 30 dias de passagem que pode chegar aí em torno de 80% a 90% de desconto na tarifa. Então, foi acho que uma marca muito grande, aí principalmente lá na Litoral Pioneiro, né, onde a gente está hoje mais focado, né? Teve uma economia aí para o usuário e essa integração, né? O usuário fica tendo essa atividade, mas vendo no bolso, né? Vendo esse desconto no bolso. Então, a sensação do usuário é muito boa, né? Acho que esse é um dos pontos que a gente pode falar bastante. Bacana. Aí. Até pegar o gancho do DUF, né, que você comentou, que é o desconto dinâmico. Até perguntar para ti, Alessandro, como que a NTT hoje tem pensado em inovações dentro do contrato para estar impulsionando aí essas tecnologias ou até inovações no modelo de tarifa, né, como é o caso do DUF, enfim. Como que a NTT está pensando nisso, nos contratos, nos novos contratos? O que vocês estão vislumbrando aí para frente também? Primeiramente, obrigado aí pelo convite de participar, né, e poder falar um pouco desse tema que é super importante para o setor, mas também para a NTT, né? Nós temos hoje como um dos pilares de atuação da agência, nessa gestão aí do nosso diretor-geral, Rafael Vitali, a revolução tecnológica, né? Além da revolução regulatória e comportamental dos servidores da agência, mas também uma busca sempre constante por inovar, por trazer melhores experiências aí para os nossos usuários, né, de transporte, no caso das rodovias concedidas. E temos um ambiente todo preparado para a gente poder fazer essas inovações, seja nos novos contratos de concessão, que tem a equipe aí da Superintendência de Concessões que está estruturando, né, olhando para o futuro, né, tentando enxergar novas oportunidades de melhorar o relacionamento com o usuário, trazendo novas tecnologias, né? Então preparando um modelo regulatório capaz de acomodar essas inovações, mas também nos contratos vigentes, na gestão contratual, a gente tem aí um sucesso muito grande por meio de um ambiente que a gente desenvolveu, que a gente chama de um ambiente de regulação experimental, né? Que é o sandbox regulatório. Eu acho que hoje o setor já conhece um pouco mais dessa ferramenta, né, que a agência tem utilizado, e a gente tem conseguido testar aí nos últimos anos inovações como a implantação do Free Flow experimental em alguns trechos rodoviários, que certamente vai contribuir
aí para o aumento da fluidez, para redução de acidentes, para redução, enfim, de consumo de combustível. Tem toda uma pegada também de sustentabilidade, né, nessas iniciativas que envolvem tecnologia, mas também temos testado outras tecnologias, como a pesagem em movimento, e tudo isso graças a esse ambiente aí de regulamentação experimental que a gente tem usado, que é o sandbox regulatório, né? Então a agência hoje tem uma resolução própria para tratar desse tema e já tem algumas experiências, e isso é uma forma também da gente buscar essa sinergia com os concessionários que também têm interesse em desenvolver essas novas tecnologias, novas experiências com o usuário, e a gente enxerga isso de uma forma muito positiva. Então atuamos em duas frentes, né? Olhando para frente com os novos projetos de concessão, trazendo novas experiências, como o caso do DUF, né? O desconto de usuário frequente, que já é um sucesso, né? Que a gente está replicando para todos os projetos que estão por vir, mas também um olhar para os contratos já firmados, em que a gente consegue garantir alguma flexibilidade para poder testar novas tecnologias e assim ter certeza, avançar, né, como uma solução definitiva para ser aplicado nacionalmente em todos os nossos contratos. Legal. Sim, tem bastante coisa mesmo vindo aí em termos da regulação, né, da agência, mas para que isso aconteça, a gente estava comentando um pouco mais cedo, né, antes do episódio aqui, que precisa de tecnologia para poder fazer botar em prática, de fato, aí o que a agência está trazendo nos contratos. E aí, Mauro, eu queria, representando aí a CW Firpo, que é uma empresa aí bastante relevante, né, na parte de tecnologias para atender essas inovações aí que a NTT, a Artesp, as demais agências estão trazendo. Pedir para te contar um pouquinho quais são hoje as principais tecnologias que a CW Firpo atua e como que vocês têm visto isso impactando, de fato, o usuário, né? Tá. Mais uma vez, bom dia para todos, né? Agradeço o convite, João. A CW Firpo atua há 27 anos no mercado, na área de concessão, prestando serviço na área da arrecadação, como atuando em praça de pedágio, em manutenção e também em implantação. Os equipamentos mais recentes agora, na verdade, a tecnologia mais recente é o Free Flow, que é o pedágio de fluxo livre, que nós temos uma solução, né, em parceria com a empresa Movo, empresa italiana, e essa tecnologia vem de encontro a tudo aquilo que as concessionárias estão buscando em termos de eficiência na arrecadação, confiabilidade e redução de custo. E está alinhado também com os poderes concedentes, tanto da NTT quanto da Artesp, que os contratos atuais, os novos contratos, já estão nascendo com a tecnologia de Free Flow para os novos pedágios. E alguns contratos que a gente tem percebido que, no caso de uma renovação do contrato, uma concessionária que já existia e vai ser renovado o contrato com uma nova licitação, os poderes concedentes já estão solicitando no novo contrato que os pedágios convencionais sejam substituídos por um pedágio Free Flow ao longo do tempo. E o pedágio Free Flow, ele substitui um pedágio convencional, tem uma cadeia de economia, de segurança e de proteção ao meio ambiente que talvez a gente ainda não tenha essa conta feita, mas eu tenho certeza que ela vai se pagar e, na verdade, vai ter uma relação custo-benefício muito boa. Porque você vai ter uma diminuição com relação à segurança, né? Uma praça de pedágio sempre é um ponto de parada e a rodovia é um ponto onde você deve ter um fluxo contínuo, sem interrupção. Nas praças de pedágio, infelizmente, nós temos acidentes, às vezes até com vítimas fatais, seja de um usuário, seja de um arrecadador. Então, esse fato, essa interferência na rodovia vai ser removida. Existe a freada, né, o carbono, a emissão de carbono que os veículos produzem na freada e no arranque. Existe toda uma rede de atendimento numa praça de pedágio, transporte de pessoal, transporte de valor, energia para a própria praça, ar-condicionado. Então, é uma gama de fatores de custos que estarão sendo eliminados, e aí a concessionária também vai poder direcionar esses investimentos em outras frentes e direcionar também esse pessoal da área de pedágio em outras atividades. Então, acho que é uma tecnologia que veio para ficar, é muito atual, muito utilizada em vários países, e daqui para frente é o que a gente acredita em apoio às concessionárias, em apoio ao poder concedente, em trazer uma ótima solução para o mercado. Bacana, bacana. Até ontem a gente estava conversando num outro episódio, tava o Santi, o Luciano e o Afrânio, né? E o Luciano comentou algo que eu achei bem interessante de trazer para cá, né? Para esse nosso bate-papo. Que ele comentou que antigamente o usuário queria uma rodovia sem buracos, uma boa sinalização
sem congestionamento. Hoje o usuário quer muito mais, né? O usuário quer ter uma conectividade, quer ter uma experiência na rodovia, porque ele vai estar lá viajando, é um caminho que ele está fazendo, além, claro, dessas questões da própria infraestrutura, né? E aí, Norberto, o que vocês têm conseguido fazer e como que vocês estão percebendo o impacto dessas novas tecnologias e dessas novas experiências que vocês geram aí para os usuários? Vocês conseguem perceber já o impacto disso, seja na algum tipo de satisfação do usuário, se isso impacta na arrecadação? Como que vocês têm enxergado os impactos que as novas tecnologias que vocês estão trazendo ajudam na experiência do usuário? Boa, essa eu acho que é uma tendência, tá? Que vai ser movimentada. E na realidade eu acho que o usuário vai começar a ter mais, ele vai querer saber em qual rodovia ele vai estar querendo andar, né? Então assim, essa experiência com a rodovia, essa interação com a rodovia vai fazer parte. Então vamos supor que quando você já tem algumas tecnologias embarcadas nessa rodovia, você se sente mais confortável, mais seguro em estar andando nessa rodovia. Então acho que uma das ações que a gente está fazendo e em conjunto com a NTT fez também essa, não digo obrigação, mas essa inteligência de fazer parte do contrato nosso, é o 4G, né? Então a gente está conectorizando essa rodovia, deixando o usuário todo conectado. Isso vai ser uma experiência e, assim, João, quando você vai escolher a rodovia que você vai, qual caminho você vai estar indo? Você vai preferir estar numa rodovia no qual você consiga ter um sinal, que você consiga ter um atendimento, que você consiga ter um resgate, ter um guincho, que você consiga falar com a rodovia, consiga falar com o CCO da rodovia mais eficiente, e aí você vai escolher o caminho qual você vai querer ir, né? Então essa interação com o usuário vai ser muito bem aceita e o usuário vai escolher isso. Então a gente pode falar aí, até utilizando usuários que têm carro elétrico, ele vai querer uma rodovia que tenha postos elétricos para poder recarregar o carro, fazer a recarga. Então ele vai mudar a sua rota, né? Então a gente fez algumas pesquisas no qual o usuário vai determinar, às vezes, qual rodovia ele vai de acordo com a tecnologia embarcada nessa rodovia. Então o 4G eu acho que é uma tendência. A gente tem uma ideia também, existe alguns cenários no qual a gente quer interagir com o usuário na rodovia. Então um dos pontos que a gente pensa é com relação à iluminação. Então imagina eu conseguir fazer uma interação com o meu usuário, no qual o usuário saiba que tem alguma coisa acontecendo na rodovia. Então, além de mensagens, né, que o 4G já vai trazer essa facilidade de ter esse contato, essa proximidade com o usuário, né? Então eu consegui mandar um broadcast na rede, no qual o usuário receba a informação de onde ele está pela triangulação do celular. Existe uma outra forma da gente fazer com a iluminação. Então, nessa iluminação na rodovia, hoje a gente tem um trecho de serra na rodovia, no qual é importante que o usuário saiba o que está acontecendo no meio dessa serra. Então eu consigo, com lâmpadas de LED, tecnologias embarcadas e o próprio 4G usando a IoT, né, usando a internet das coisas, fazer com que a iluminação mude gradativamente e o usuário sinta seguro e consiga mudar o ritmo de velocidade dele sabendo que tem algo à frente. E essa interação é legal quando você fala em uma rodovia inteligente, que eu consigo colocar painéis de mensagem interagindo com o usuário. Então, toda essa tecnologia, toda essa conectividade que o usuário vai ter dentro dessa rodovia embarcada, essa rodovia inteligente, vai gerar a experiência e vai fazer um destino. Tá? Então, às vezes você vou de Curitiba para São Paulo, vou de Minas para São Paulo, eu escolho qual rodovia eu vou estar conectado, vou estar indo, né? E essa rodovia vai me dar a experiência, vai me dar a tecnologia necessária para o meu caminhar, né? Para minha viagem segura, vamos dizer assim. Não, legal. Até, Alessandro, como que hoje a NTT tem visto essa mudança no perfil do usuário, né? Porque a gente é usuário, no final das contas, a gente sabe o que a gente quer, né? Também a gente tem as dores quando a gente usa a rodovia e a gente sabe o que pelo menos cada um de nós tem a sua ideia do que seria o melhor para ter uma experiência boa, né? Mas como que a NTT está atenta a essas mudanças no perfil do usuário? Porque se a gente fala do contrato, são 30 anos, né? E aí como que
que vai garantir que daqui 30 anos ainda exista uma experiência, existam essas inovações na experiência do usuário, até porque sempre uso o exemplo do callbox, né? Tem contrato que ainda é obrigatório ter o callbox, mas não faz mais sentido ter o callbox, né? Hoje o usuário, se perguntar para minhas primas mais novas, elas não sabem nem o que é o callbox, né? Às vezes ela passa na rodovia, ela perguntou: o que é isso aqui? Fala, é um telefone, mas para que telefone, né? Não tá não é o celular. Então, como que a NTT tá pensando em garantir que essa inovação na experiência do usuário funcione e pensar também no como que o usuário está enxergando isso nos contratos de concessão? Não, legal, João. Assim, de fato, o usuário evoluiu, né? Como o nosso diretor comentou num outro episódio. Cada vez mais a gente tem uma preocupação com essa experiência, né, em como que ele vai estar vivenciando aquela rodovia e, sobretudo, essas questões de conectividade. E o desafio, como você bem colocou, é como desenvolver um modelo regulatório de um contrato que é para 30 anos, que permita a inovação, né, que ele garanta que é possível fazer alguma mudança e que também ele não seja muito determinístico em termos de qual é a tecnologia que vai ser adotada, né? Você citou um bom exemplo. Os contratos mais antigos tinham a previsão de callbox, é uma previsão contratual, isso foi levado em consideração no leilão, né, nas propostas que as licitantes ofertaram no dia lá do leilão, e acaba que criou essa vinculação e uma dificuldade danada, né, para a NTT depois fazer uma substituição de tecnologia, né, enfim, você de alguma forma estaria alterando aquilo que foi levado a leilão, e a gente tem uma série de dificuldades na gestão do contrato depois. Então, eu acho que o principal amadurecimento que a gente está tendo é tentar buscar formas, né, de garantir que os contratos eles possam acomodar essas novas tecnologias, né, sobretudo por iniciativa das próprias concessionárias, né. Então está aqui o Norberto, que trouxe uma série de possibilidades relacionadas a essa experiência do usuário. A gente tem buscado desenvolver então um modelo regulatório um pouco mais fluido, né, que permita essa inovação. Além disso, né, para os contratos já firmados, esses contratos antigos, como eu mencionei anteriormente, a gente tem esse ambiente regulatório experimental do sandbox como uma possibilidade, né. E nesse ambiente do sandbox, a gente consegue, inclusive, flexibilizar regras do contrato, né? Então, tem lá uma obrigação, você flexibiliza por um período de tempo para que a gente possa testar uma nova tecnologia. E isso faz todo sentido, você testar num ambiente controlado, né, reduzido, do que você já adotar aquilo como algo de abrangência de todo um projeto de concessão, ou todas as concessões passar a ter aquela tecnologia. A gente consegue fazer esse teste, aprender com aquele teste e só depois editar um regulamento que vai disciplinar a utilização daquela nova tecnologia naquele contrato ou em todos os outros que estão firmados ou que estão por vir, né? Então, acho que o desafio é a gente cada vez mais pensar em como a gente vai garantir contratos fluidos, né, em termos de tecnologia, cada vez menos especificar qual é a tecnologia que tem que ser usada para não criar esse constrangimento, essa dificuldade depois de alterar aquilo que foi cravado na pedra, né, foi escrito naquele contrato e que vai reger, né, essa relação entre as partes. E um exemplo bom é a questão da conectividade, né? Até pouco tempo atrás a gente acreditava que a melhor solução seria, por exemplo, o Wi-Fi na rodovia, né? Que a concessionária teria que implantar lá uma série de antenas e tal, e oferecer o Wi-Fi para o usuário se comunicar com a concessionária, né? Então, assim, não era um Wi-Fi amplo e restrito, que o usuário ia poder acessar outras informações, ter acesso a outras informações que ele queira, né, sobre a viagem, enfim, acessar, inclusive, a criança poder acessar um vídeo, alguma coisa no carro para melhorar a experiência do usuário. E a gente se deu conta de que não é isso que o usuário quer, essa tecnologia acaba que estava custando muito para os projetos, estava resultando uma tarifa bastante elevada, e hoje a gente enxerga com bons olhos o que o Norberto falou, né, essa experiência do 4G e até uma sinergia de políticas públicas com que a Anatel tem feito, né, nos últimos leilões aí de telefonia, que tem sido colocado como uma obrigação que essas novas concessionárias de telefonia vão ter que garantir, né, a conectividade, o sinal de telefonia em todos os trechos de rodovias federais, né. Então, nesse sentido, a gente tem buscado então trazer uma conectividade mais fluida, né, colocar uma obrigação, mas incentivando que a concessionária busque soluções, sobretudo em sinergia com esse outro setor, né, tão importante, que também tem interesse público e privado envolvido, né, em ter essa garantia do sinal nas rodovias. E a gente já tem tido alguns resultados bastante interessantes de concessionários que fizeram parcerias com empresas de telefonia e estão ofertando agora não só o Wi-Fi, né, mas na verdade uma solução muito superior, que seria o 4G, amplo e restrito para o usuário poder se comunicar com a concessionária, mas também poder ter uma experiência completa de conectividade que é impensável que o Brasil ainda tenha rodovias em que você não tem conectividade, né? Então, assim, eu acho que é uma questão que a gente precisa solucionar de forma criativa e fluida, né, nos contratos. Sim. Assim, essa questão da conectividade, ela vai ajudar não só na experiência do usuário, mas também na experiência de permitir trazer outras tecnologias, né? Porque, por exemplo, aqui na Cartada a gente tem a parte do aplicativo pessoal de campo. Só que ele precisa funcionar em modo offline, porque a maioria das rodovias não tem conectividade. Então, a gente já tem lá todo um mapa de desenvolvimento, né, do que a gente pode fazer a mais na nossa solução para ajudar a concessionária quando vier conectividade.
né? Só que a gente precisa garantir primeiro que tem todas as rodovias para a gente poder trazer essas inovações. Eu fico pensando o que vai poder trazer de inovações para a experiência do usuário, para outras frentes, né, da concessionária, quando tiver de fato conectividade. A própria parte do IoT que você mencionou, ele pode até funcionar sem ter conectividade lá no campo, enfim, mas se ele tiver conectividade, ele traz a informação já na hora, né? Já vai rastreando os dados ali de sensores, de outros dispositivos em real time, né, como o pessoal fala. E Mauro, a parte do Free Flow ali, que vocês estão atuando bem forte, vocês têm visto já alguma coisa de uso da inteligência artificial para apoio nessa tecnologia? E se isso tem também ajudado em termos de levar essa tecnologia para outras concessões que não têm obrigação, por as concessionárias estarem vendo o resultado, né? Sim. Dentro dos equipamentos, do hardware do Free Flow, do porto do Free Flow, existe uma inteligência artificial embarcada, onde ele contribui na classificação do veículo. Então ele junta todos os dados de todo o hardware, das câmeras, dos sensores de laser, os contadores de eixo também, todos a laser, não são intrusivos, e a inteligência artificial contribui na junção dessas informações para dar o resultado final em muito pouco tempo, né? Em milissegundos ele consegue dar o resultado, e também a classificação fidedigna do que está acontecendo. Então existe uma confiabilidade muito grande no sistema de Free Flow, chegando até 98% ou 99%, dependendo dos ajustes que se faz no momento de implantação e no decorrer da vida do uso do equipamento. A inteligência artificial, ela vai aprendendo com a modelagem de veículos daquela região. Então ela vai se identificando cada vez mais aqueles veículos, qual é o perfil de veículos que passam naquela rodovia, né? Essa talvez é uma das experiências, e o que eu queria comentar é que toda essa inteligência, em algum momento, ela também tem que ser revertida na segurança da rodovia, né? Acho que o mantra da segurança a gente não pode deixar de esquecer. Eu que vim da operação, né, convivi com os acidentes, atendi muitos acidentes, e aí é um mantra que a concessionária, o poder concedente e as empresas de tecnologia têm que também estar investindo e contribuindo com a segurança rodoviária. O Free Flow vai contribuir de uma maneira bem intensa por conta dessa eliminação da parada do veículo na praça de pedágio. Eu diria que, por ano, talvez 1 ou 2 arrecadadores perdem a vida na praça de pedágio por conta de um veículo desgovernado, de um caminhão desgovernado. Ou mesmo na pista automática, acontecia muitos acidentes de um veículo que para na cancela por alguma falha do próprio veículo, que o tag talvez não tá carregado, está invalidado por conta de uma falta de pagamento, um veículo vem atrás e acaba fazendo um choque, causando vítimas leves ou vítimas graves. Então, essa tecnologia acho que vem de encontro à comunicação, como o Norberto falou, de trazer antecipação do que está acontecendo na rodovia, para o usuário se preparar, se ele tem um trânsito lento à frente, se ele pode reprogramar a viagem dele. Então, de forma que a tecnologia também se comunique de forma ativa com os usuários, para que ele tenha uma condução mais segura na rodovia. Legal. Até, Norberto, a gente estava conversando, você comentou antes do DUF, né? Hoje você acha que o Free Flow ele vai ajudar mais para aplicação de fato do DUF, ou implica? Qual que é o desafio aí, pensando em Free Flow e a tarifa dinâmica? Sim. O Free Flow vai ser, eu acho que esse é o início de tudo. A gente consegue, com as pistas automáticas, coletar informação, o que o Mauro falou, né, a parte de inteligência. Então a gente consegue já ter esse algoritmo, né, saber a quantidade de veículos que estão passando, e já dá um gostinho da experiência de como vai ser o Free Flow, né, para o usuário. Porque o usuário já vai estar na pista automática tendo o DUF, né, tendo esse desconto frequente, gerando uma economia para o bolso dele, né, diminuindo o tempo de permanência numa rodovia. Isso é importante, a segurança da praça, né, e o Free Flow entrando
a gente consegue ser muito mais eficiente, né? Então, o usuário que aderir a um sistema automático consegue estar tendo esse desconto. Então, é um cenário... E além disso tudo, né, que a gente fala com relação à segurança, olhando toda a parte de segurança, imagina uma rodovia toda conectada, né? Então, essa experiência, além do usuário ter o desconto, ele vai ter outras maneiras dele estar conectado à rodovia, garantindo com que ele trafegue seguro, consiga mudar a rota, exatamente como o Mauro falou. Essa rota dele pode estar mudando caso aconteça alguma interferência, mas é o futuro. A gente não tem, assim, não é para voltar para trás. Eu acho que o Free Flow é a solução. Eu acho que é uma tendência no qual a gente, nos novos projetos aí, acho que a NTT está estudando muito isso. O pedágio de barreira, eu acho que a gente já pode considerar isso como um histórico, né? E para o Free Flow, eu acredito que não tem volta, vamos dizer assim, né? É uma tendência no qual a gente vai estar indo para o Free Flow. E o usuário cada vez mais, né? Então, além desse desconto, é a permanência, é a segurança, é tudo isso que o usuário vai conviver no dia a dia, né? Então, assim, é um cenário atual de hoje, né? E a tecnologia, é aquilo que o Mauro falou, né? A gente está com o CCO vai ter todo o centro de controle, né, operacional. Né? Para quem está escutando não sabe o que é o CCO, o centro de controle vai conseguir garantir a segurança do usuário na rodovia, dos nossos integrantes. Antecipando até uma situação, uma interferência, isso, né? Uma coisa que você falou, João, assim, que eu achei legal, a Catado está fazendo isso, né? Imagina eu tendo a IoT numa defensa. Então, tem uma colisão, o veículo bateu nessa defensa, eu consigo acionar o CCO já sabe e consegue atuar muito mais eficiente para uma inspeção ou um guincho, ou acionar mesmo a câmera da rodovia, no qual a gente já vai ter 100% de cobertura, todos os contratos já estão saindo com 100% de cobertura de câmera, eu consigo virar e o nosso operador, né, de CCO vai ter mais eficiência, né? Ele consegue atuar de forma muito mais eficiente e mais rápida, né? E o Free Flow vem para anexar ao CCO essa informação, no qual ele vai conseguir também ver o usuário passou, esse usuário tá na rodovia, esse usuário está conectado na rodovia. Então, toda essa experiência de tecnologia é atendimento ao usuário. É aquilo que a gente vem falando sempre, a experiência do usuário na rodovia andando, né, usando o recurso da rodovia e tendo essa experiência, né, esse contato mais próximo, né, da concessionária. Perfeito. Até fazer uma pergunta para ti, Alessandro, que o Norberto ele fala aqui, parece que ele está bem empolgado com as tecnologias, né, e acho que realmente está, mas eu queria entender como que está essa relação aí das concessionárias com a agência, nesses novos contratos, que estão trazendo essas obrigações, já contratuais, né, de trazer essas tecnologias. Como é que tem sido a receptividade das concessionárias? Que o Norberto ele fala empolgado aqui, eu acho que teve uma receptividade boa, mas o mercado em geral tem recebido bem, vocês têm conseguido lidar com essas questões junto com as concessionárias, e se está tendo também fornecedores para atendimento de todas essas inovações, né? Não, acho que é um ambiente de cooperação, de interesse mútuo, né? Então, a gente tem buscado muito essa relação, esse contato próximo, né, com quem está ali administrando já nossas rodovias, para que eles sejam propositivos, né? Eu acho que a agência, assim como um órgão público, ela é muito, às vezes, reativa em relação à velocidade com que o mercado tem buscado ser mais eficiente na oferta aí de novas tecnologias que vão diminuir custos, vão melhorar a experiência do usuário, tem essa pegada da sustentabilidade, né, de redução das emissões, além das questões sociais, né? Então, a agência é super parceira e tem buscado fomentar essa relação para que a gente consiga, de fato, ouvir, né, observar o que está acontecendo no setor e permitir que os contratos eles reflitam essas possibilidades, né? Como eu fiz questão de enfatizar, assim, buscar cada vez menos cravar qual é a tecnologia, se deixa a liberdade para o privado buscar essa eficiência, porque a gente sabe que, no fim das contas, quem vai ganhar vai ser o poder público, vai ser o usuário, vai ser a imagem da concessão, né, perante toda a sociedade, é a amplificação, né, desse modelo de concessões no Brasil, né? Então, eu acho que o ambiente, assim, a relação com o mercado tem sido excelente.
A gente vê as próprias concessionárias buscando a agência, né, para propor uma inovação, né, assim, uma série dessas questões que o Norberto colocou. A gente conversava até mais cedo da possibilidade da EPR ser uma das nossas concessionárias que vai ter um sandbox vigente para testar alguma nova tecnologia, né? A gente já tinha nos contratos, desde antigamente, uma verba específica para isso, né, que eram os recursos de desenvolvimento tecnológico, né, da ordem ali de 0,5% do que é a tarifa de pedágio. Então, mas era um ambiente limitado, era muito mais para você testar uma nova tecnologia, mas sem uma abrangência assim que pudesse alterar alguma regra do contrato para você testar algo completamente fora da caixinha, né? Algo bem diferente. Então, e se não fosse esse apoio, essa sinergia que a gente tem com as concessionárias, esse sandbox que a gente já tem vigentes, e aí eu destaco que a nossa preocupação não é só com o usuário de passeio, mas também com o usuário transportador de carga, né? Quando a gente fala da tecnologia da pesagem em movimento, vai ser uma revolução. A gente já está tendo resultados muito animadores aí nessa experiência que a gente teve numa das nossas concessões. E a ideia é a gente poder, depois de testado, amplificar isso e passar a prever só tecnologias mais avançadas, né? Lembrando, sem cravar muito com a A mais B, né? Os requisitos técnicos, porque essas coisas mudam muito constantemente. A gente quer sempre que o contrato esteja atualizado, né? Atual, em termos de tecnologia. Então, assim, João, a gente enxerga com a mesma animação que o Norberto trouxe as possibilidades, e a agência vai ser sempre parceira nessa busca por otimizar nossos contratos. Perfeito. E, Alessandro, uma dúvida mais específica, esse sandbox ele vai estar previsto para ir para os contratos antigos também, ou... Ele na verdade... Exato. Para trazer essa inovação contratual para os contratos antigos, perfeito. Né? A ideia é justamente essa, João. Assim, a gente tem um contrato que hoje tem uma regra e a gente desenvolve um sandbox para a gente testar uma coisa diferente, em termos de tecnologia sobretudo, né? O foco dele é a inovação, né? E aí, uma vez testado e funcionando, a ideia é a gente pegar aquele contrato e remodelar ele para que ele possa incorporar isso em definitivo, né? E, inclusive, se der muito certo, é o exemplo Free Flow e a pesagem de movimento, né? Que a gente testou em 2 contratos nossos. Isso funcionando, as regras todas estarem bem estabelecidas, com o ambiente de teste a gente aprende, corrige os rumos do teste, até a gente chegar num cenário ótimo, ideal, a ideia é a gente amplificar isso e colocar para todos os contratos que estão vigentes e para os próximos, né? Então, eu acho que a ferramenta ela veio para isso, né? E a agência está na vanguarda nesse aspecto, né? Uma das primeiras agências federais aí a estar testando, né, novas tecnologias num ambiente de regulação experimental, que é esse sandbox, que é uma prática que vinha de outros países, né? Que o Brasil está importando agora. E a gente só tem as melhores referências para dar em relação ao resultado e a forma com que o mercado, né, tem contribuído para a gente alcançar esses objetivos. Legal. Aí na NTT vocês não cuidam só de rodovias, né, mas também a parte ferroviária. E ontem, num episódio também com a Cristiane da CCR, né, diretora de tecnologia da CCR, ela comentou que a CCR tem a parte da mobilidade, em que eles é quem transportam as pessoas, e tem a parte de rodovias, em que o próprio usuário é quem se transporta. E aí isso me fez lembrar um pouco da questão dos carros autônomos, né? Daqui a pouco a gente vai ter na rodovia também, será que vai ser a concessionária que vai estar transportando também com carros autônomos? São as empresas do carro autônomo que vai estar transportando? Enfim, né? Isso me faz pensar um pouco aquela visão futurística, assim, de como que vai ser. E aí, Mauro, para a gente poder fechar aqui o episódio, cara, o que vocês estão enxergando aí na CW Firpo como futuro das concessões? Então, acho que o exemplo aqui do Congresso é um exemplo que o mercado está cada vez mais preparado, se preparando para atender as tecnologias, seja as demandas que o poder concedente, a NTT, cada vez mais renovando os contratos, trazendo cada vez mais segurança jurídica e modernidade nos contratos. É uma necessidade das concessionárias, dos usuários. A CW Firpo está instalando uma nova sede em São Paulo, e, na verdade, no estado, é em São José dos Campos. Está numa fase operacional, de início de operação, dentro do Centro Tecnológico da Univap, da Universidade Vale do Paraíba. Existem várias empresas satélites que estão contribuindo com a CW Firpo no desenvolvimento de vários sistemas em apoio às concessionárias. Então, esse é o nosso... É o que a gente está contribuindo com isso, e são horas de desenvolvimento. Tem uma equipe grande de analistas e de empresas satélites contribuindo para atender as necessidades, seja dos poderes concedentes ou das concessionárias, em termos de novas tecnologias. Então, acho que esse é a nossa resposta, né, para investimento em tecnologia, em sistema, em pessoal. Nós temos o país... ele tem muitos profissionais de tecnologia, e nós temos condições de atender, acho que, a qualquer sistema em uso em qualquer rodovia
fora do país, em rodovias internacionais. A gente acho que já está na mesma altura, ou em algumas vezes até já superou, em alguns casos, seja de regulação, de tecnologia ou de operação de rodovia. Já estamos sendo referência. Bacana isso. É isso. Norberto, fazer mais uma pergunta para ti, cara. Como que as pessoas das concessionárias, né, os colaboradores, enfim, estão se desafiando, vamos dizer assim, com essas novas tecnologias? Porque o Free Flow, por exemplo, muda bastante, não só a experiência do usuário, mas também a experiência da equipe de operação, né? Essa questão da iluminação que você trouxe também é uma mudança de paradigma ali para o pessoal de operação. Como é que vocês têm treinado as pessoas? Como é que vocês têm capacitado esse pessoal? Se eles apoiam vocês na adoção dessas tecnologias, dessas soluções? Como que está isso ali na IPR? Olha, na IPR é bem aceito, tá? Então, assim, a gente Legal. tem uma estrutura no qual o pessoal se desafia diariamente. Então, cada desafio que a gente apresenta e cada soluções, né, que são apresentadas, os integrantes lá, os colaboradores, assumem isso para si. Então, participam dos projetos, né? Estão sempre junto, sempre ligados, né, ao projeto e entendem que é uma necessidade, né? A tecnologia, assim, falávamos tempos atrás de celular, como que a gente faria essa conexão. Então, todas essas tecnologias que foram surgindo inovadoras, né? A gente teve uma rejeição inicial, depois no qual a gente conseguiu ter essa tecnologia já aderente à nossa vida, né? Quem ia pensar em ter um robozinho para poder fazer a limpeza em casa? Então, essas tendências tecnológicas são necessárias, assim. Eu vejo com olhos futurísticos, né? A hora que você falou carro autônomo. Quem não quer viajar com carro autônomo lendo um livro? Então, todas essas tecnologias que vão surgir no futuro, que estão surgindo agora, vão dar outro cenário, né? Então, os nossos colaboradores estão vendo com os olhos bons, assim, estão fazendo parte do projeto, entrando, aderindo ao projeto e vendo outros cenários para a gente poder praticar essas... A iluminação eu acho que é uma tendência, eu vou falar para você assim, eu vejo com olhos, assim, eu sou entusiasta mesmo, gosto muito de tecnologia, respiro tecnologia. E essa interação, né, essa ajuda com o usuário, essas novas tecnologias vão estar aí para ajudar o dia a dia do usuário. E a experiência, de novo, volto a falar, é a experiência. Boa. Queria comentar um caso prático, João. Fala, Mauro. Que eu e o Norberto convivemos com ele na Rota do Oeste e o Alessandro também acompanhava o nosso contrato naquela época. Foi através da NTT que nós propomos um RDT de educação à distância para todos os nossos funcionários, porque nossa rodovia é de 800 quilômetros, com 18 bases de atendimento ao usuário, como é que a gente fazia uma reciclagem, uma informação daquilo, da cultura da concessionária, do atendimento ao cliente, do atendimento prático de uma operação de guincho, de uma inspeção de tráfego. Então, através de um RDT, uma proposta que a concessionária fez, foi criado um EAD de treinamento, seja para todos os funcionários operacionais que não poderiam se deslocar num ponto único, seja por conta da distância ou por conta dos turnos de trabalho. Então, em alguns momentos, existia uma bancada no posto de atendimento ao usuário, 18 postos, com uma estação de computador para que o nosso funcionário, o nosso colaborador, naquela época, pudesse se reciclar e reaprender ou trazer novas tecnologias de uma operação. E esse EAD, só colocando, a gente tinha simuladores. Então, assim, o GP, o GL, né, os guinchos, né, conseguiam simular a viagem nesses simuladores. E, além disso, que nem o colaborador da arrecadação, ele conseguiria ver o que o CCO enxerga. Então, tinha uma realidade aumentada, óculos de realidade aumentada, no qual ele sentia a função. Então, no treinamento de um arrecadador, a gente conseguia ter a experiência dele de arrecadar num simulador. Bacana isso. Então, assim, são tecnologias que a gente vai anexando que vai entrando no dia a dia nosso, né? Nossa, perfeito, gente. Bom, pessoal, acho que vamos encerrar aqui, que estamos com o tempo limitado por conta do evento. Mas queria agradecer, Alessandro, Mauro e Norberto. Obrigado mesmo aí por
pelo papo, acho que foi bastante enriquecedor, como eu comentei lá no começo com vocês. É um assunto que eu não conheço tanto, né? Eu fico mais falando de gestão de ativo, de manutenção, enfim. Então foi bem legal aqui para mim também. Acho que o pessoal aí de casa que assistiu a gente também deve ter aprendido bastante. E é isso, gente. Obrigado. Pessoal que está nos assistindo aí, deixa os comentários depois para poder ajudar a gente a enriquecer o debate. E é isso, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Agradecemos. Tchau. Obrigado.